Em 1863, Peter trabalha como escravo em uma plantação de algodão com sua esposa Dodiane e seus crianças. Ao saber que foi vendido para um novo dono, ele passa o último momento com sua família em oração até que os homens brancos venham arrastá-lo para fora, ignorando os apelos das crianças. Peter tenta revidar, gritando e lutando contra seu domínio, mas os homens não hesitam a apontar a arma para Dodiane e isso instantaneamente faz Peter parar, aceitando subir no carrinho em seus próprios pés. Infelizmente, agora os homens querem vingança, então eles batem nele de qualquer maneira antes de arrastá-lo. Ele de novo. Pedro e um bando de outros escravos são transportados em uma jaula como se fossem gado, e através das grades, Peter promete a seus filhos que um dia voltará para buscá-los enquanto tentam correr atrás dele em lágrimas. Depois de muito tempo na estrada, eles chegam ao novo local de trabalho local, que passa a ser a construção de uma ferrovia. As condições aqui são 100 tempos piores do que nas fazendas. As cabeças dos escravos que ousaram desobedecer enfeitam as entradas como um aviso. Eles dormem em gaiolas, e mesmo quando estão se comportando e trabalhando duro, os mestres brancos não hesitarão em bater neles e insultá-los. Para piorar as coisas, eles citam a Bíblia para justificar suas ações. Há também muitos cães selvagens por aí, que são enviados após qualquer escravo que tenta fugir. Quando um escravo se comporta mal, às vezes eles são apenas chicoteados, mas outras vezes são baleados ali mesmo no meio do campo, e outras vezes o patrão Facel vai Marcos bem na cara. Facel mantém dois homens como seus braços direitos e Harrington Knowles, que foi também comprado como escravo, mas foi escolhido para fazer parte dos guardas por causa de suas habilidades de caça. Peter faz o possível para se comportar, mas mesmo quando tenta ajudar seu amigo Gordon quando ele cai, gritam com ele por ousar fazer qualquer coisa que não esteja funcionando. Uma noite, depois de todos os escravos são enviados de volta para sua gaiola, eles têm que observar como John é jogado dentro enquanto se contorce de dor por causa de sua bochecha marcada. Um escravo chamado Thomas está tremendo de medo e Peter tenta consolá-lo, pedindo-lhe que se lembrasse de seus entes queridos e pensasse nisso apenas como um trabalho. Ele também oferece a palavra de Deus, que está sempre cuidando deles, mas João zomba dele porque claramente não há um Deus que se importa com eles. Peter não reage à provocação, porém, ele mantém a calma e promete a John para orar por ele. Algum tempo depois, Peter ouve dois guardas brancos conversando sobre alguns assuntos muito importantes. Notícia: Lincoln libertou os escravos, e agora todos os que conseguem escapar estão fugindo para Baton Rouge em busca de ajuda. A conversa é repentinamente interrompida quando um guarda percebe Thomas errou com a comida e pretende puni-lo, mas Pedro vem em sua defesa, explicando que ele é apenas uma criança. O guarda bate nele antes de sacar sua arma para apontar para Peter, pronto para matá-lo por tal insolência, mas Facel o impede porque ele tem um interesse particular em Pedro por causa de sua atitude. Mais tarde, quando Peter está de volta à jaula, Facel se aproxima dele para dizer a ele que ele é seu Deus e Peter é seu cachorro agora, ao que Peter responde que então ele deveria ser alimentado a mesma carne dos cachorros. Nesse momento Facel apenas ri, mas no dia seguinte ele coloca Peter correntes e o faz se ajoelhar na frente dele enquanto seu cachorro continua latindo e rosnando para Peter, apenas alguns centímetros entre eles. Agora o cachorro guardou o cheiro de Peter na memória. Mais tarde. Almoço, Peter conta aos outros escravos sobre Lincoln e Baton Rouge, que eles poderiam alcançar depois das 5 dias de caminhada pelo pântano. Alguns dos escravos estão hesitantes porque sobreviver aos pântanos não é fácil, mas quando Peter os lembra que eles provavelmente não sobreviverão a este lugar também, ele fica o apoio de alguns homens. Agora eles só precisam esperar o momento certo para escapar. Algum tempo depois, um escravo morre no meio do trabalho, e os guardas obrigam Pedro a arrastá-lo até a cova onde jogam todos os corpos juntos. Existem alguns desertores brancos que deveriam estar cavando, mas assim que ao verem Peter, eles dizem que um homem negro deveria fazer isso, então Peter acaba pegando uma pá para encher a cova. Peter percebe que esta é a chance perfeita para ele realizar o plano, então ele espera pacientemente que os guardas sejam distraídos por uma explosão no campo e pula sobre eles para mate-os com a pá e roube uma faca antes de fugir. Os outros escravos e os desertores vejam isso e aproveite para começar a correr também, acertando alguns guardas no caminho que permite que John roube uma arma. Outros guardas dão o alarme e imediatamente começam a atirar nos corredores, matando o máximo possível antes que eles se percam na floresta. Facel faz algumas filmagens por conta própria também, matando os desertores, mas ele odeia o fato de Peter ter escapado impune e chama Harrington, Knowles, e os cães para ir atrás dele. Peter consegue se juntar a 3 de seus amigos, e ele os guia pela floresta, mantendo-se atento a qualquer perigo que se aproxime. Eventualmente eles conseguem encontrar os pântanos e a maioria da equipe não tem problemas para atravessar, mas Thomas congela ao ver os crocodilos, permitindo que os cães o alcancem. Depois de bestas já causaram dano suficiente, Facel os chama de volta e exige saber para onde o grupo está indo, mas Thomas se recusa a responder. Isso leva Facel a oferecer um acordo, e se Thomas lhe disser onde os outros estão indo, ele vai permitir que ele saia. Thomas apavorado confessa o que sabe e é realmente autorizado a entrar no pântano, mas assim que ele se vira, Facel atira nele e deixa-o. Os crocodilos o comem. Enquanto isso, Peter, John e Gordon terminam de cruzar o pântano com segurança. Peter acha que eles deveriam pegar os outros pântanos, mas John não aceita ordens de ninguém e decide para fazer a trilha do cavalo, sentindo que pode ficar seguro graças à arma que roubou. Gordon persiga Peter onde quer que ele vá, mas Peter acha que será mais difícil rastreá-lo se eles se separarem, então Gordon escolhe seu próprio caminho pela floresta depois que Peter o lembra de seguir o som dos canhões de Lincoln. Depois disso, Peter começa a escolher seu próprio caminho, apenas para descobrir que sua perna está sangrando porque ele havia sido tocado por uma bala, afinal.
Ele precisa fazer algo sobre isso logo. Ou os cachorros vão sentir o cheiro do sangue, mas primeiro ele precisa correr um pouco para se distanciar entre ele e Facel. Momentos depois, Peter se depara com uma casa de propriedade de uma família branca que também mantém escravos. Primeiro Peter pega uma videira de uma árvore para amarrar acima de sua ferida como um torniquete, então ele se esgueira ficando escondido atrás de uma pilha de toras. Isso permite que ele alcance um pouco de água da bomba e reparar nas roupas penduradas numa corda. Correndo um grande risco, Peter atravessa o jardim e rouba uma camisa antes de correr para a floresta, mas uma das crianças da família vê ele e alerta a todos tocando uma campainha. Facel ouve o barulho e segue até a casa, onde ele é informado pela família sobre a direção que Peter partiu. Peter está correndo o mais rápido possível, parando apenas para fazer um curativo no ferimento com a camisa que roubou. Momentos depois, ele pega o sangue manchado, tira a camisa e a esconde em um baú para os cachorros encontrarem enquanto ele se esconde sob as águas do pântano. Facel e seus homens caem no truque e seguem pela estrada pensando que Peter cruzou o pântano, mas ele realmente sai depois que o grupo se foi. De repente, um crocodilo leva o chance de atacá-lo, então Peter pensa rápido e o empurra com um galho grosso antes de matar com sua faca. Nesse momento, Dodiane acorda de um pesadelo em que viu o marido em perigo. As crianças também acordam e se preocupam com o pai, mas Dodiane promete que está vivo. E que ele virá em breve porque sobreviveu a coisas que nenhum outro homem poderia. Quando a noite cai, Peter se esconde no topo de uma árvore e usa sua faca para remover as sanguessugas do pântano de seu corpo, que significa que um pouco de sangue pinga nas plantas ao seu redor. Enquanto isso, Facel e seus homens encontram os mortos crocodilo e abri-lo para encontrá-lo vazio, o que significa que Peter escapou por aqui. O grupo decide acampar durante a noite e festejar com o crocodilo, o que leva Harrington a realmente elogiar Peter por sua habilidade. Facel imediatamente o repreende por isso e conta a ele sobre a lição. Seu pai o ensinou, se você der aos negros uma coisinha, eles vão pedir mais e levar coisas como seus empregos e suas terras. Na manhã seguinte, Peter continua a correr, certificando-se para manter seu corpo coberto de lama e excrementos de animais. Isso significa que ele está constantemente cercado por moscas, mas ajuda a encobrir seu cheiro. Quando ele tem que atravessar outro pântano, ele pensa em sua família e reza ao seu senhor para afastar o medo das feras, e quando o sol de repente brilha sobre ele, ele toma isso como um sinal. Enquanto Facel divide seu grupo para cobrir mais terreno, Peter tem sorte de encontrar uma casa na árvore abandonada com água limpa e alguns restos de comida. Há também algumas brasas, então Peter os usa para aquecer sua faca a fim de cauterizar o ferimento na perna. Depois, ele coloca as brasas no balde vazio e as leva consigo enquanto sobe em uma árvore para jogar fumar em uma colmeia. Isso assusta as abelhas e permite que Peter pegue um pouco de mel. Facel vê o fumaça e começa a cavalgar em direção a ela, mas Peter já está saindo. A casa da árvore também tem um barco que uma cobra está usando como esconderijo, então Peter cuidadosamente o empurra com um galho antes de pular no barco e partir enquanto saboreia o sabor do mel. No enquanto isso, Dodiane é abordada por seu mestre, que diz que a vendeu e que ela irá embora. 2 dias. Seus filhos não podem ir com ela, porque seu novo mestre lhe dará um novo marido. Dodiane fica profundamente magoada com a notícia e ainda quer esperar aqui que o marido volte a voltar, então ela faz uma escolha bastante drástica para evitar ser vendida. Ela vai para uma das máquinas usado para a produção de algodão e põe a mão lá dentro, fingindo que está sendo pega em um acidente. De volta a Facel, ele encontra a casa da árvore graças ao nariz de seu cachorro e consegue rastreá-la. Da direção de Peter enquanto ele atravessa o rio. Peter se apressa para entrar na floresta onde ele fica surpreso ao se encontrar novamente com John, que está com raiva porque agora os homens brancos virão depois dele também. Peter jura que não está sendo seguido e ensina John a esconder seu cheiro, mas John ignora antes que eles comecem a correr novamente. Apenas um momento depois, eles ouvem os cachorros latindo e correndo para se esconder. Peter entra em um baú vazio enquanto John sobe no topo de uma árvore. Os cães conseguem seguir o cheiro de John de qualquer maneira, permitindo que Facel e seus homens o encontrem facilmente. John se recusa a descer, então Facel o faz cair com um tiro antes de exigir informações sobre Peter. Por meios violentos, mas John ainda não fala. Facel decide pegar sua cabeça e entregá-la a Harrington e Knowles para que o levem de volta ao acampamento como uma mensagem. Peter fecha os olhos para evitar testemunhando a morte de seu amigo e oferece uma oração pela alma de John. Depois de esperar algumas horas para colocar alguma distância entre ele e Facel, Peter sai do porta-malas quando começa a chover apenas para descobrir exatamente como eles mataram John, o que o abala profundamente. Ele se força a continuar com a dor pesando em sua mente até que de repente ele vê um bando de cavalos correndo, incluindo um em chamas. Peter segue a direção de onde vieram e encontra uma casa em uma plantação, mas tudo está pegando fogo e todos os brancos estão mortos. Parece que os escravos aqui também ouviram as notícias de Lincoln e resolveram o problema por conta própria. Com sua faca para fora apenas no caso, Peter entra na casa e caminha lentamente pelos cômodos até se deparar com a mesa de jantar, instantaneamente jogando toda a cautela ao vento e pulando na comida e no vinho para alimentar seu cansado corpo. Ele não para até ouvir um barulho estranho vindo do andar de cima, e ele o segue. Até que ele encontra uma garota moribunda presa sob uma harpa que ela continua tocando como um pedido de ajuda. Peter imediatamente a resgata e a leva para fora, onde a coloca em uma mesa antes de tentar para buscar um pouco de água. A garota está com medo e o faz ficar enquanto ela lhe dá seu pingente de cruz, e Pedro entende o que ela precisa e uma oração prometendo que Deus está com ela. Ele está tão distraído que não ouve Harrington se aproximando até que seja tarde demais, e Peter tem que largue a faca e se afaste da garota se não quiser levar um tiro. A menina morre logo quando Peter a deixa, e ele está tão furioso que ousa se virar violentamente e matar Harrington.
usando a cruz como uma estaca. Nesse momento, Knowles também chega, mas Peter pensa rápido e agarra a arma de Harrington para atirar nele. Knowles tenta explicar a Peter que alguém capaz de matar um crocodilo pode ser aceito por Facel em suas fileiras, mas Peter o chama de o pior tipo e o deixa para morrer. Ao ouvir Facel se aproximar por causa dos latidos, Peter decide correr nos campos de algodão para se proteger e, quando o cachorro chega muito perto, ele atira nele. Facel eventualmente se depara com o corpo que o deixa ainda mais determinado a pegar Peter. A manhã seguinte, Peter chega a uma praia repleta de corpos de homens brancos que morreram durante os confrontos contra o exército de Lincoln. Infelizmente eles não têm provisões para ele levar, mas ao longe, Peter pode ver os navios e ouvir os canhões que indicam a chegada de Lincoln. Os homens estão próximos. Animado com a ideia de finalmente alcançar a liberdade, Peter começa a correr novamente, mas de repente um cavalo aparece ao seu lado e ele é empurrado para o chão com alguns golpes. É Facel, que oferece a Peter um pouco da carne que ele pediu na gaiola e pede que ele implore. Desde Peter não obedece, Facel saca sua arma e lembra Peter que ele é seu Deus, mas antes ele pode puxar o gatilho, alguém atira nele primeiro. Peter diz ao corpo que cai que ele não é Deus antes de se voltar para encontrar seus salvadores, que são a guarda nativa de Lincoln liderada pelo tenente Kai Laux. O corpo de Peter finalmente cede à exaustão e à fome, então os soldados o levam para a enfermaria. Tendo em seu acampamento em Baton Rouge. Como o ferimento na perna infeccionou, a freira enfermeira faz com que Peter ressuscite, e por alguns dias Peter não faz nada além de sonhar com sua família. Assim que Peter estiver se sentindo melhor, ele vê um dos soldados para obter seus novos papéis como homem livre, embora tenha que fazer algumas informações que ele não sabe, como sua idade. Infelizmente ele não tem permissão para sair e procurar. Para sua família ainda, os soldados brancos estão se aproveitando do fato de os escravos serem tecnicamente contrabando roubado e dar-lhes duas escolhas, podem trabalhar nas fazendas federais ou ingressar no exército. Pedro se recusa a seguir as ordens, mas quando o soldado aponta que aderir ao exército pode ajudá-lo a resgatar sua família e ser livre para sempre, Peter aceita entrar. Depois, Peter descobre que o exército também encontrou Gordon, e ele está ferido, mas vivo. Pedro fica feliz em vê-lo, mas dói para ele contar a ele sobre John. Então Peter vai ver Kai Laux para seu uniforme, mas primeiro ele perguntou se estaria interessado em ajudar a causa posando para algo chamado fotografia. Peter está cauteloso, mas Kai Laux promete que os fotógrafos brancos são inofensivos e seus boas intenções. Acontece que esses homens estão tirando fotos da realidade por trás da escravidão para deixar o mundo conhece, e Peter concorda em mostrar suas costas nuas para a câmera, expondo as cicatrizes de centenas de chicotadas. Em seguida, Peter é levado para ver o general, que lhe pergunta sobre todas as informações que ele possa ter sobre a ferrovia que o inimigo está construindo. Depois que Peter compartilha todas as informações que possui, o general olha para sua foto e aponta que essas cicatrizes equivalem à desobediência, o que não é uma boa qualidade para se ter no exército. Kai Laux tenta levar Peter embora, mas Peter se defende de qualquer maneira, explicando que essas cicatrizes significam que ele foi espancado muitas vezes, mas nunca parou de lutar, o que também é importante para um soldado. Ao amanhecer, Kai Laux leva Peter e todos os seus soldados para as trincheiras, onde ele os lembra que eles estão lutando pela liberdade com um discurso sincero. Muitos soldados caem para fogo inimigo enquanto eles ainda estão marchando, mas o grupo não deixa isso detê-los e se junta à luta sem hesitação. Logo há fogo envolvendo-os em todos os lugares, e Peter é atingido por uma explosão, deixando-o inconsciente em uma poça por alguns minutos. Assim que ele acorda, ele arrasta seu corpo dolorido pela lama para continuar ajudando, atirando no inimigo sempre que tem chance e oferecendo bênçãos para qualquer companheiro moribundo que ele vê no caminho. Kai Laux cai em batalha, e eventualmente Peter encontra um Gordon ferido também, vendo seu amigo com tanta dor e medo inspira a sair de seu esconderijo para correr em direção às linhas inimigas. A intenção dele é parar os canhões, e obrigado a todos os soldados que o veem como uma inspiração e o seguem, a guarda nativa domina seus inimigos e obtém sua vitória. Agora que a guerra acabou, o exército visita todas as plantações para libertar os escravos. Quando eles chegam na casa que Peter usou para trabalhar, todos ficam chocados, sem acreditar na notícia, mas a felicidade logo toma conta do humor quando eles finalmente entendem que a liberdade é realmente real. Depois de ver seu antigo mestre morrer nas mãos da justiça, Peter começa a procurar sua família, quase tendo um colapso ao não pode encontrá-los. No entanto, quando ele começa a fazer uma oração em voz baixa, ele olha para o lado e deixa Deus guiá-lo para finalmente encontrar sua esposa e filhos, que correm para recebê-lo com um abraço. A fotografia do verdadeiro Peter tornou-se uma parte icônica da história e viajou o mundo inteiro muitas vezes. Em 1863, graças à proclamação de Lincoln, mais de 400 mil negros as pessoas escaparam para a liberdade. Em 1865, quase 4 milhões de escravos na América foram reconhecidos como livres. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário.